Bom dia a todos, cavalheiros e damas do segundo ano do ensino médio. Saudade de todos, essa moçada bonita, inteligente, produtiva, que faz a gente rir bastante, né? Vocês trazem luz, né, para o dia a dia nosso da sala de aula, né? Logo, logo a gente vai estar retomando esse trabalho juntos, mas por enquanto a gente segue o baile, segue aqui juntos, né, nos comunicando através das mídias sociais aí, né, nas redes sociais, e nós vamos encerrar a nossa unidade de estudo, o nosso capítulo. Na aula passada, nós falamos de vozes verbais, voz ativa, passiva, reflexiva, e hoje nós vamos arrematar essa parte da sintaxe, período simples, né, da sintaxe básica, com alguns termos ligados ao verbo. Muitos deles vocês já conhecem, a gente só vai revisitar para que vocês possam encerrar a unidade de estudo, e na semana que vem nós vamos começar com os frase, oração, período simples, período composto. Então a gente vai caminhar, aprofundar um pouco mais a sintaxe. Então toda vez que nós estamos falando de termos ligados ao verbo, nós pensamos em dois termos. Ou são os complementos verbais, que aí nós podemos chamar de objeto direto ou objeto indireto, ou os termos acessórios do verbo, que são os adjuntos adverbiais, que nada mais são do que os advérbios ou locuções adverbiais. Vocês sabem que na língua portuguesa tem essa trairagem, tudo tem dois nomes, um nome morfológico e um nome sintático, né? Então, como nós estamos falando de sintaxe, nós estamos falando de adjunto adverbial, que nada é que o nosso bom e velho advérbio ou locução adverbial, correto? Então, quando nós falamos de termos ligados ao nome, primeira coisa que eu vou pensar, os complementos verbais, quais são eles? Eu posso ter o objeto direto, né? Aí, obviamente, o objeto direto, ele está sempre acompanhando quem? O verbo transitivo direto. E aí, o que eu tenho de característica? Ele vem sem o auxílio da preposição. Então, o verbo é ligado diretamente ao seu complemento, sem interferência, né? Sem nenhum entrave ali que liga um ao outro. Ele é diretamente ligado. E aí uma dica importante para vocês. Geralmente, quando eu quero achar o objeto direto, para achar o sujeito, lembra da dica? Eu falei que vocês, para achar o sujeito, eu pergunto o que ou quem antes do verbo. Para achar o objeto, eu pergunto quem ou o que depois do verbo. Então, lemos o jornal. Quem lê, lê o quê? Tá vendo? A minha pergunta foi o quê? Se fosse de quê, aí eu já ia começar a pensar no objeto indireto, porque surgiu uma preposição aí, né? Então, lemos o jornal. Quem lê, lê o quê? Aí o jornal vai ser o meu complemento verbal. Tá completando. Não posso falar lemos. Vai. Quem lê, lê alguma coisa. Quem lê, lê o quê? Aí o jornal é o meu objeto direto. Se eu quisesse fazer uma análise sintática mais profunda, eu ia até perguntar para vocês, quem lê o jornal? Só pode ser eu. O eu está escrito aí na frase? Não. Então trata-se de um sujeito implícito, sujeito determinado implícito, nós já estudamos isso, né? E aí a minha frase, como sujeito não está escrito aí, a minha frase toda é o predicado. Aí como é um verbo de ação, predicado verbal, que nós já estudamos, ó. Lembram disso? Fiz a atividade. Olha, quem faz, faz alguma coisa. Olha que interessante, né? Ele é quem faz, faz o quê? Minha pergunta depois do verbo. Quem faz, faz o quê? A atividade. Quem fez a atividade? Eu, porque o verbo fiz só concorda com eu. Também um outro caso de sujeito determinado implícito. Então, como eu venho depois do verbo, tem a atividade sem o auxílio da preposição, aí eu tenho um caso de verbo transitivo direto, a atividade, meu objeto direto. Certinho? O técnico analisa os processos. Posso parar aí, gente? O técnico analisa? Não. Quem analisa, analisa o quê? Os processos. Perceberam que entre o verbo e o seu complemento não há preposição. Aí lembrando, preposição, o de, o em, o para, o com. Né? Tá lembrando aí algumas preposições. Então, analisa o quê? Os processos. Então, eu tenho verbo transitivo direto, os processos, objeto direto. Alguns revisaram a história. Quem revisa, revisa o quê? A história. De novo, sem preposição,
verbo transitivo direto, objeto direto. Então, o primeiro termo, o primeiro complemento verbal que nós estudamos é o objeto direto, que está diretamente ligado ao verbo transitivo direto. Claro? E aí nós até lembramos desse objeto direto da semana passada, quando nós falamos de voz verbal, que para eu fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva, eu preciso do objeto direto, que vai virar o meu sujeito paciente. Refrescou a memória aí? Outro complemento verbal, o objeto indireto. Qual que é o papel do objeto indireto? Vir como auxiliar, como acompanhante do verbo transitivo indireto. E aí, por que ele é indireto? Porque entre o verbo e o seu complemento, nós temos o auxílio de quem? Da preposição. Correto? Faz sentido? Então, nós temos aí, olha, assistimos ao jornal. Quem assiste, assiste a alguma coisa, no sentido de ver, de presenciar. Então, ao jornal aí, até deixei sem negrito o a, para vocês lembrarem aí que o ao é a junção da preposição a com o artigo o. Então, ao jornal vai ser o meu complemento do verbo assistir. Como eu tenho a ajudinha aí da preposição, objeto indireto. A mesma coisa acontece aí no outro exemplo. Gostamos da atividade. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém, ainda bem, né? Perceberam que eu precisei da preposição na pergunta? Então, gosta de quê? Não é gosta o quê? Gosta de quê? Então, da atividade. Então, o verbo requer preposição, o seu complemento vai ser o objeto indireto. O técnico se refere a um verbo pronominal, né? Ele é conjugado, então eu me refiro, tu te referes, ele se refere, nós nos referimos, é um verbo pronominal. Então, esse se aí é porque o verbo requer o pronome. Mas, além de requerer o pronome, ele requer a preposição também. Exigente, né? Então, olha, o técnico se refere. Quem se refere a alguma coisa. Me referir a quê? Aos processos. Eu tenho a preposição a, mais o artigo o. Você poderia até eliminar o artigo, não faria diferença nenhuma. O técnico se refere a processos. A única diferença é que seria, a ideia seria mais generalizante, né? Então, nós temos aí um verbo que pede a preposição a. Então, obviamente, o seu complemento vai ser o objeto indireto. Alguns acreditaram na história. Peraí, alguns acreditaram? Peraí. Quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, o na, aí é a junção da preposição em, mais o artigo a. Acreditaram na história. Tranquilo como um grilo até aqui, hein? Agora nós vamos acrescentar dois termos ligados, dois complementos verbais ligados ao verbo, que normalmente a gente não fala muito na sala de aula, não, principalmente quando a gente ainda está no ensino fundamental. A gente geralmente deixa esses dois elementos que nós vamos ver agora, né, que é o objeto pleonástico e o objeto preposicionado, para séries mais adiante, né, que os meninos já têm mais maturidade para entender, para estudar. E aí, olha que interessante, nós vimos complemento verbal, objeto direto, objeto indireto. Vamos acrescentar agora uma nova nomenclatura, que é objeto direto preposicionado. Ah, meu Deus, mas vem com trairagem da língua. Já não tem que saber o objeto direto, o objeto indireto, agora ainda tem o objeto direto preposicionado. Olha, essa preposição nesse tipo de objeto direto, ela nem é obrigatória. Ela é mais usada em função de quê? Para o bem da clareza ou para dar alguma ênfase. Né? Quando o verbo, eu sei que o verbo é transitivo direto, mas ele aparece mesmo assim, mesmo sendo verbo transitivo direto, ele aparece como uma preposição. Não precisa ninguém me apavorar, não, que são raros os casos, viu, gente? Não são muitos que acontecem, não, são raros os casos e são muito pontuais. É só para a gente entender, para a gente saber que, de repente, aparece isso aí numa prova de concurso ou numa prova de um vestibular mais específico e a gente fica aí né, na saia justa. Então, com nomes próprios, por exemplo, o verbo amar. Quem ama, ama alguém. Ele é um verbo transitivo direto, concorda? Quem ama, ama alguém. Ou alguma coisa, tem gente que ama coisas, né? Mas quem ama, ama alguma coisa. Mas eu tenho aí Deus. Então, eu amo a Deus. Para que a gente faz isso? Para o bem da clareza e para não confundir quem é o sujeito, para não ter aquela confusão, às vezes, ali, quem é o sujeito, quem que é o objeto. E aí, com nomes próprios, se eu for usar o verbo amar, eu vou usar a preposição a. A mesma coisa acontece com os pronomes oblíquos tônicos. Eles acompanham verbos transitivos diretos, sim. E eles vão ser chamados de objetos diretos, sim.
Só que eu não posso, venceu-me. Olha como que a estrutura fica estranha. Então, se eu tivesse colocado a forma átona, venceu-me. Tranquilo. Não precisa de preposição. Quem vence, vence alguém. Ou vence alguma coisa. Correto? Mas como o min é a forma tônica, o min, o si com i, o ti com i. Então, como eles são pronomes oblíquos tônicos, né, que tem um som mais forte, eles precisam do auxílio da preposição. Até para o bem da boa fonia da frase. Ó, venceu mim? Não, venceu a mim. Mas ele continua sendo, o verbo continua sendo verbo transitivo direto e o a mim continua sendo objeto direto. Só que eu vou falar que ele é preposicionado. Certinho? O mesmo ocorre aqui ó, com os pronomes indefinidos. Ouviu todos. Ó, ele ouviu todos presentes. Não. Quem ouve, ouve alguém. É verbo transitivo direto. Mas colar o pronome oblíquo tônico e o pronome indefinido direto no objeto, direto, no verbo transitivo direto, não traz uma boa fonia. Então, o que a gente faz? Acrescenta a preposição. Então, venceu a mim, ouviu a todos. Com verbos como sacar, puxar, você pode, para dar ênfase, colocar a preposição. Eu posso tanto dizer sacou a arma ou sacou da arma, puxou a arma ou puxou da arma. É só uma questão de ênfase. Às vezes, eu uso o objeto direto preposicionado para o bem da clareza. Então, venceu o amigo, o inimigo. Por exemplo, o amigo venceu o inimigo, né, que seria a ordem direta. Mas quem escreveu esse texto aqui resolveu colocar na ordem indireta. Então, só lembrando, o que é ordem indireta? Sujeito, verbo, complemento. Então, vem o sujeito, tá bonitinho na posição 1, o verbo no meio, o objeto depois. Mas aqui ele preferiu começar com o verbo. Então, para eu não confundir quem é o objeto e quem é o sujeito, eu deixei o sujeito sem preposição, porque não existe sujeito preposicionado na língua portuguesa, e coloquei uma preposição no objeto direto. Então, o amigo venceu o inimigo. Quem vence quem? O inimigo. Mas para não gerar dúvida, nós colocamos a preposição ao. A preposição a com o artigo ou. Certinho? Os verbos também que dão um sentido partitivo, eu tenho essa opção. Eu posso falar, comi o pão, bebi o vinho. Ou eu comi do pão, parte do pão, ou bebi parte do vinho. Lógico que não foi aqueles beberrão guloso, né? Comeu tudo. Certinho? Fez sentido até aqui? Vamos ver uma nomenclatura nova. Objeto direto, objeto indireto, pleonástico. O que é pleonasmo? Pleonasmo nós já estudamos em literatura, não já? O que é pleonasmo? Eu tenho pleonasmo literário, né? E tenho o pleonasmo vicioso. Pleonasmo vicioso, entrar para baixo, subir para cima, né? Elo de ligação, elemento de ligação, repetir novamente. Então, isso são, a gente fala que são pleonasmos viciosos, são problemas na língua. Mas tem aquele pleonasmo que ele é literário, que ele é enfático, né? Que o autor, o poeta vai usar para dar ênfase a determinada ideia. Então, ele vai ser chamado de objeto pleonástico. Tanto pode ser objeto direto pleonástico ou objeto indireto pleonástico. Vai depender de quem? Do verbo. Então, no primeiro exemplo que nós temos aí, a resposta, eu a elaborei adequadamente. Então, seria o quê? Eu não elaborei a resposta. Aí, quando ele coloca aqui a resposta, eu não a elaborei, uma dica para vocês. O primeiro objeto, que vai ser representado pelo substantivo, vai ser sempre o objeto direto. O pleonástico vai ser sempre o pronome, tá? Então, para você não ter dúvida, peraí, mas são dois objetos. Resposta eu elaborei a resposta. Eu a elaborei, os dois são objetos diretos. Mas aí você vai sempre considerar o substantivo como objeto direto e o pronome como objeto indireto. Até porque primeiro você cita o substantivo e depois você cita o pronome. Correto? A mesma coisa acontece aos amigos, devo-lhes minha lealdade. Eu devo lealdade aos amigos, eu devo-lhes lealdade, eu devo a eles. Né? Então, quem deve alguma coisa a alguém. Então, objeto indireto. E aí o lhes que se repetiu, objeto indireto pleonástico. Então, é só guardar isso na memória. Pleonástico, aquele que se repete. É como se você citasse o mesmo objeto, ora como substantivo, ora como pronome, na mesma frase. Repetiu o objeto. Se é objeto direto pleonástico. Se é objeto indireto pleonástico. Certinho?
Tranquilo como um grilo? E os adjuntos adverbiais, né, velhos parceiros, eu falei com vocês logo no início da nossa conversa, que os adjuntos adverbiais, acontece com eles, né, o que acontece com vários termos na língua portuguesa, sempre tem dois nomes, na língua portuguesa tem essa trairagem mesmo, né, você tem um nome morfológico e um nome sintático. Então, quando eu penso em adjunto adverbial, eu lembro de quem? Do advérbio ou da locução adverbial, que vai fazer o quê no meu texto? Ele vai indicar uma circunstância para o verbo, para a ação verbal, ou para o adjetivo, ou para o próprio advérbio. Então, o advérbio ou o adjunto adverbial, ele modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio. Vamos ver algumas situações. Então, ele pode indicar a ideia de tempo, de intensidade, de negação, de afirmação, de dúvida, de companhia, de instrumento. Então, ele tem várias circunstâncias que ele pode impor à frase. Então, no primeiro exemplo, viveu em BH por décadas humildemente. Ele viveu onde? Em BH. Sempre que a pergunta é onde é lugar. Quando? Por décadas. Como? Humildemente. Então, numa mesma frase, eu tenho 3 circunstâncias distintas. O onde, o quando e o como. Então, eu tenho 3 adjuntos adverbiais. Não concordava com a mudança na legislação. Esse não está indicando para nós o quê? Uma ideia de negação. Talvez reveja agora, conceitos agora. Talvez, deu ideia de quê? De dúvida. Eu vou rever conceitos. Quando? Agora. Nesse momento? Now. Era muito dedicada. Nas frases anteriores, as palavras deram circunstância para o verbo, para que a ação verbal se desenvolvesse. Agora vamos ver um exemplo em que ele está modificando o adjetivo. Era muito dedicada. Dedicada é o meu adjetivo. Esse muito está modificando o adjetivo. Então, ele é o quê? Um adjunto adverbial, para eu não confundir com pronome. Que eu, por exemplo, trabalhou muito trabalho, muito estudo. Ah, modificou o substantivo, então é pronome. Aqui ele está modificando o adjetivo. E pode ainda o advérbio, a locução, o adjunto adverbial, modificar o próprio advérbio. Olha, ele saiu quando? Ele saiu cedo. Não, ele saiu bem cedo, ele saiu muito cedo ou cedinho. Então, o bem está modificando o cedo, que já é um advérbio, que já é um adjunto adverbial. Faz sentido? Tranquilo como grilo? E aí nós temos uma proposta de praticar. Lá na apostila de vocês no Bernoulli, né, que vocês estão lendo na segunda série, ensino médio, ainda no volume 1, nas páginas 113 e 114, do 1 ao 4. Né? Façam com seriedade, com tranquilidade, com propriedade. Teve dúvida? Me chama no zap. Grande beijo.